Se a gente tem defesa espiritual própria, depende de com quem a gente vive numa casa, depende de com quem a gente convive no ambiente de trabalho, depende das circunstâncias da nossa vida. E você não pode fazer muita coisa. Você tem que sofrer o baque, porque ele é meio que kármico. Esse tipo de ataque que eu estou falando, tá? Não é o ataque da turma com fome ou desorganizada, não. Isso aqui é um ataque cirúrgico. É em cima de você, por alguma razão. Aí, se os espíritos são dementes, os que não são dementes são retardados. Os que não são retardados também não sabem mais distinguir a verdade. E os que são do bem não usam de qualquer arma. Então, assim, os eus humanos que eles produzem, ou esses eus humanos produzem o seu campo de defesa. Nenhum espírito pode produzir pelo seu eu humano esse campo vibratório que eu falei. O espírito, ele se imanta ao zigoto na hora em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, e disso surge uma aurazinha. Essa aurazinha torna a dizer, o ser humano faz dela o que ele souber ou quiser fazer. Você quer fazer alguma pergunta? Sim, professor. Em relação a essa venda de seres humanos, tocando nas crianças, né? São vendidas os órgãos delas, né? Pelo que eu... Não. Isso aí é venda aqui na Terra. O que eu estou falando são vendas espirituais. Tá, então essas vendas espirituais, pelo que eu entendi, posso estar errado, seria a venda de sofrimento, medo, essas energias. Eles buscam essas energias dessas crianças, e como é que elas usam, como é que eles fazem uso depois dessas energias, se for de fato essa busca, né, do medo e do sofrimento? Na hora em que Trump, assim que foi eleito presidente dos Estados Unidos, assinou uma determinada ordem que separou alguns poucos milhares de crianças dos seus pais, dos que estavam tentando invadir os Estados Unidos, tá? Veja bem, eu sou totalmente contra a imigração ilegal. Meu filho viveu nos Estados Unidos durante 4 anos, né, mas entrou legalmente, ficou lá um tempo, mas se os Estados Unidos expulsassem, eu acharia normal. Eu defendo o direito de qualquer país, de forma respeitosa, para dizer, não quero. Que ninguém venha para cá, é um direito. A gente é sempre favorável a que a vida dos outros se transforme em inferno. Na nossa, a gente não é. Né? Porque a gente, não, a imigração deve ser livre. Agora, vá alguém morar no seu quarteirão do jeito que ele quer e esculhambando com sua vida. Você não vai aceitar. Então, assim, eu não estou aqui defendendo a imigração, nos termos fora das leis que existem. Tá? Mas estou só criticando Trump, que mesmo ele pretendendo barrar uma imigração ilegal, que eu respeito, mas a assinatura do que ele decretou como sendo a separação de pais e filhos, fazendo com que centenas de crianças passassem a conviver juntas em lugares sem os pais, nunca mais na vida encontrando os pais. Então, na lógica da geopolítica do mundo, a gente olha para isso e a gente vê esse tipo de atitude de Trump. Muita gente diz, não, ele está certo. Os pais que levaram os filhos para lá para tentar entrar ilegal é que são responsáveis. Cada um pense o que quiser. Estou só respondendo a sua pergunta. Por trás dessa atitude de Trump, tinha uma influenciação para fazer exatamente isso com as crianças, porque um monte de crianças juntas não tem defesa. Criança tem energia neutra. Ou os pais, ou os avós, ou uma empregada doméstica que cuida daquela criança, ou alguém empresta energia para aquela criança, ou ela fica a mercê, porque uma criança não consegue desenvolver esse campo protetor que eu falei. Não consegue. Ela tem energia pura, mas é neutra. Qualquer outra energia prevalece sobre ela. E aquilo foi um repasto para 3 locas, todas vinculadas a Áries, que precisavam de energia
Você está falando do adrenodomo. Não, isso aí é que se faz com o corpo de criança quando se mata. Estou falando de um tipo de eflúvio que nós aqui nem imaginamos que existe. E retirar aquilo de crianças indefesas, que estão num pânico, aí para eles é uma delícia. Então, assim, a disputa de crianças, muitos desses seres provocam a morte dos pais só para as crianças ficarem órfãs e eles poderem pegar durante 1, 2 anos, 10, até elas crescerem. É um jogo terrivelmente sujo. Compreendeu minha resposta? Então, isso que a gente chama de ataque espiritual, confronto espiritual, existe a cada segundo da vida humana. Não sobre quem tem um campo protetor, ou desse tamanho, ou menor, não sobre quem tem alguma proteção. E há vários tipos de proteção, mas a melhor e eficaz que eu conheço é essa daí. Mas há outras. Há outras. Né? A fé, alguém perguntou, a oração, ela promove o seu tipo, o seu campo protecional. Mas não é garantido que um campo protecional produzido por uma atitude de fé resolva o problema. Aí depende do tipo de ataque que vem. Porque, assim, claro que é tremendamente importante, no mundo em que a gente vive, o processo da oração. Só deve, na minha opinião, abrir mão da oração seres humanos esclarecidos que conseguem acender a luz das suas próprias consciências de outra maneira. Porque isso é mais forte do que a oração. E a oração, ainda assim, pode ser usada por essa consciência em benefício de outras pessoas. Então não há nenhum problema. Mas qual é a questão? Quando você ora no âmbito de uma mesmice, de um automatismo, o efeito que isso produz em termos de possível defesa vibratória ao seu redor deixa a desejar. Mas, como nós moramos no mesmo canto, e se você tem o hábito de sempre, antes de dormir, lá no seu quarto você ora, há uma fragrância natural que sai da oração que fica impregnando o seu quarto. E isso cria um tipo de defesa que, se espíritos negativos quiserem invadir o seu quarto, não conseguem. Essa sua fragrância pode até defender toda a sua casa. Aí depende de uma série de aspectos. Mas qual é o problema? O problema é que quando você sai disso, desse ambiente, você não necessariamente significa dizer que você continua com aquela defesa que você tinha quando você estava em casa. Aí você tem que providenciar novos momentos. Porque o que é acender? O que é se defender? É acender a própria vibração. É impulsionar a própria pulsação, desculpem a redundância. Você, quando decide orar, você está usando a sua vontade para orar, isso é muito importante, e ora. Naquela hora ali, você... Mas isso tem que ser... Não, mas eu só oro quando vou à igreja, só oro quando vou a um templo, eu só oro... Esse é o problema. E tem uma outra questão, o conteúdo da oração. Porque se for uma oração de reclamação, de desespero, a frequência, a fragrância que sai de você e fica marcando ao seu redor é deletéria.
Se for uma oração em que você está pedindo algo por alguém, dependendo do que seja esse pedido, isso poderá criar boas vibrações ou vibrações complexas. Do tipo, Deus, Jesus, ajude meu filho a passar no vestibular. Aí Jesus, estou aqui com 577 mil pedidos de mães e pais para filho passar no vestibular e só tem 2 vagas. O que é que eu faço? Mas se alguém passa no vestibular, Jesus, obrigado. E assim, você está pressupondo que Jesus é corrupto a ponto de atender a um pedido seu, ferrando com os demais, sem nem saber quem é que estudou e não estudou nessa história. Aí orações desse tipo, de pedir, bênção, favor, blá, 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 elas não servem para proteção. Porque elas não acionam mecanismos de impulsionar frequências luminosas, dignas, porque são... Então, assim, pessoal, por que diabos existe ataque? Pelo mesmo motivo de que, entre os humanos, existe ataque. O mais forte ataca o mais fraco. O ladrão ataca o indefeso. Um tarado ataca a sua vítima. Tudo que existe aqui na Terra existe na espiritualidade, porque é a mesma coisa. A oração não resolve isso aqui. A única coisa que resolve, no sentido dos ataques espirituais, é o campo vibratório pessoal produzido pela vontade e arquitetado pelo mérito da consciência humana que se dedicou a criar aquele campo vibratório e se dedica a cada instante da vida dela, fazendo com que a respiração e a pulsação sejam 2 preocupações da sua atitude mental, da sua atitude de consciência de cada momento. Mas, qual é a questão dos ataques? Infelizmente, os espíritos atacam os humanos não é porque sejam necessariamente ruins. Nós já explicamos em outras palestras a questão do quaternário inferior e da tríade imortal. Na hora em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide, na hora em que surge o zigoto, na hora em que isso aqui surgem 3 cópias desse corpo, ou 3 níveis de consciência, junto com esse corpo. Para quê? Porque tudo que sair do cérebro desse corpo, nada fica perdido. Tudo se marca nesses 3 fantasminhas, ou níveis de consciência. Isso aqui é um corpo físico, isso aqui é um corpo duplo etérico, isso aqui é um corpo emocional primitivo, isso aqui é um corpo mental primitivo. Se um ser humano come um pedaço de um pernil, a carne do pernil entra nesse corpo para ser digerido. Mas esse pernil era de um porco, e o porco tem uma alma, e essa alma estava ligada ao porco, tinha uma aura, esse corpo foi abatido, lá vem o pernil, a carne do defunto, porco, traz junto consigo a parte da aura dele referente ao pernil. Na hora em que esse corpo aqui come a carne,
O duplo etéreo dele está absorvendo os arquivos da aura do pernil do porco no seu corpo duplo etérico. Na hora em que você é agredido por alguém numa discussão e alguém diz, você é um imbecil, você ficar pé da vida com a pessoa e devolver, implica dizer que você se enche de arquivos aqui emocionais do campo da fúria, como se você tiver muita certeza sobre fulano e beltrano, que eles são isso e aquilo, e você se acha dono da verdade, blá, 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 aí você se enche de arquivos aqui. Mas qual é o problema? O problema é que quando esse corpo surge, esses 3 fantasminhas surgem, isso aqui só forma um chamado quaternário inferior, que são 4 corpos que nasceram juntos e deveriam morrer juntos. Isso aqui não é o espírito da gente. Depois que esses 4 corpos estão formados no zigoto, quando o zigoto ainda nem é um embrião, ainda nem nasceu, aí surge o nosso espírito, que é a tríade imortal, porque é o corpo átmico, o corpo búdico e o corpo manásico, ou seja, isso aqui é a presença do sagrado de Deus em cada ser, porque existe. O corpo emocional superior, aqui é o emocional inferior. E aqui é o manásico superior, aqui é o mental manásico inferior. Então, se esse eu aqui, quando alguém o esculhamba, perdoa, que chamou de imbecil, não devolve, tem uma atitude elegante, ao invés de ele marcar arquivos aqui, ele marca aqui. Só que esses arquivos aqui são maravilhosos. Esses aqui são a merda. Então, assim, o eu de cada um de nós é essa coisa que cada um de nós tem, que, dependendo da maneira como direciona os pensamentos e sentimentos, a gente vai marcando os arquivos que se acendem na cabeça desse corpo, ou aqui, dependendo do padrão de primitivo ou primor que a gente possa aplicar aos nossos. Quando esse corpo morre, esses 3 aqui deveriam morrer, para libertar esse espírito. Mas quando acontece desse corpo morrer, e esses 3 aqui estarem cheios de arquivos sujos, esses não morrem. Aí o que é que acontece? Ao invés de ter agora um corpo no meio, vai ter esse espírito aqui no meio, envolvido pelos outros 3 fantasminhas. Aí o corpo átmico vai ficar aqui no meio, e é um corpo puro, ele não se suja com nada, mas o eu espiritual estava marcado nesses 2 aqui. Só que esse eu espiritual agora vai estar sufocado pelo eu que veio desse corpo defunto para cá. E esse eu veio cheio de vontade de continuar a fumar, comer pudim, transar, brigar, blá, 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 blá. Esse eu aqui fica sendo um espírito que não tem mais um corpo físico, que não sabe mais nem quem ele era, espiritualmente falando, ele perdeu a noção do eu dele, ele fica sendo um zumbi que vive acotovelando com os humanos, porque ele precisa se alimentar o tempo inteiro dos eflúvios dos humanos, porque ele estava acostumado a se alimentar dos eflúvios do corpo físico. Aí esse espírito fica agora ferrado. Esse aqui ataca os vivos, atrás de se alimentar. Isso aqui é o ataque comum que se sofre. Essa turma aqui anda em bandos de seres dementados. Isso aqui é totalmente desorganizado, mas eles penetram
E criança aqui está ferrado. Mas isso aqui é gente boa. Nenhum deles faz isso por ódio, por raiva a fulano. Eles fazem isso porque precisam comer. E se alimentam de eflúvios densificados. Vício. A gente também tem vício em se alimentar 3, 4 vezes por dia. Matamos, inclusive, animais para fazer isso. E somos gente boa. Essa turma aqui não pretende matar ninguém. Às vezes mata porque vão para cima e sugam tudo. Agora imagine quando alguém ataca um ser vivo por ódio. Mas ódio o quê, rapaz? Eu nasci, tenho 24 anos, nunca fiz mal com ninguém. Ódio é o espírito que lhe anima. Que lá no passado fez não sei o quê com não sei quem, aí não sei quem nunca perdoou, porque é um espírito que guarda nesses dois aqui ódios, arquivos de ódio emocional e mental em relação a você. Aí esse espírito vem de forma programada para cima de você. Aí você tem 24 anos, não sabe nada disso, de repente, a partir de um certo momento, está lá um encosto em você, que vai lhe observar 1 ano, 2, até descobrir o jeito de lhe furar. Isso é um ataque programado por ódio de vidas passadas. Quando é um só, está maravilha, mas quando são 50 em cima de você, se você fez mal lá atrás, esse tipo de ataque é irresistível. A não ser que você tenha o pai que eu tive nessa vida faleceu aos 27 anos devido a uma confusão dessa. E muitas confusões que ficam guardadas em loops mentais de vidas passadas, para o tempo da nossa vida, toda uma lógica de seres que eram muito habilitados em muitas das áreas humanas, vieram para a vida sabendo que iam viver até os 27, porque, então, por isso que muito artista morre também com essa idade. Então, assim, esse tipo de ataque aqui, ou você tem um campo vibratório, aqui oração não resolve. Por quê? Porque você fez merda lá atrás. E orar, todo mundo ora, mas não quer dizer que você esteja melhorando. Mas se você cria um campo daquele, é porque a merda que você fez lá atrás, você já evoluiu a tal ponto que não faz mais aquilo, porque se fizesse não conseguiria construir. Aí quando a turma que lhe detesta vai chegando perto de você e vê o campo e diz, putz, olha aí, cara. Não é mais a mesma pessoa, né? Pode morrer de ódio, mas não vai poder fazer nada. Então, ataque espiritual depende de se a gente tem defesa espiritual própria, depende de com quem a gente vive numa casa, depende de com quem a gente convive no ambiente de trabalho, depende das circunstâncias da nossa vida. E você não pode fazer muita coisa. Você tem que sofrer o baque, porque ele é meio que kármico. Esse tipo de ataque que eu estou falando, tá? Não é o ataque da turma com fome ou desorganizada, não. Isso aqui é um ataque cirúrgico. É em cima de você, por alguma razão. Aí, se o espírito não evoluiu, isso aqui vai pegar. Ah, não, mas eu vou passar num terreiro, vou contratar defesa espiritual,
E vou contratar equipes para atacar esses filhos da mãe que estão me atacando. Isso é providenciável. Mas o efeito é duvidoso. Mas é providenciável. Bahia e Vitória, quando jogam, a turma faz isso. Flamengo e Vasco. Vocês têm noção de quantos trabalhos de macumba foram feitos por lulistas contra Bolsonaro e bolsonaristas contra Lula? Esse tipo de coisa, infelizmente, é uma coisa insana. É uma parte do mundo absolutamente suja e comandada por figuras. E o impressionante é onde é que isso aqui é apaziguado. Trabalho de Umbanda. Não tem outro lugar. Aí tudo que é gente desesperada viva e tudo que é gente desesperada morta. O único lugar na face da terra onde essa turma pode procurar ajuda são os terreiros de Umbanda. Não tem reunião kardecista, não tem missa, não tem templo pentecostalista. Só o mecanismo espiritual, os algoritmos por trás do psiquismo do trabalho de Umbanda é que acolhe tudo isso. Aí alguns médiuns aqui têm um campo vibratório e quando não tem os amigos espirituais empresta, porque senão não suporta. Mas o trabalho é inevitável. Então, assim, os ataques espirituais que nessa vida eu vi acontecerem e eu não pude fazer nada, foram muitos. Alguns poucos a gente pode se meter. Mas eu estou falando de ataques espirituais, mas também tem ataques de seres extrafísicos, que são seres desse universo vizinho, que estão atacando indiscriminadamente a humanidade para poder se estabelecer aqui na invasão do universo que está tendo. Ou seja, pessoal, é o caos. A gente sempre viveu no caos. Eu sempre achei engraçado Krishna e os avatares que são viciados em expressões aretalógicas, dizendo, quando a vida na Terra está na iminência de sofrer os efeitos do caos, eu me faço humano. É assim que Sai Baba diz. Esses seres deveriam se fazer humano todo ano, mas eles aparecem aqui de 500, e não adianta mais fazer nada, porque isso aqui saiu do controle.